Professora Valdiana Gomes, mais uma videoaula para vocês. E a gente volta, né, com atividade de gramática. A aula passada a gente conseguiu concluir tudo organizado, não deixamos nenhuma indicação, para que vocês também, né, possam se organizar o material pendente. Tínhamos gente com muita coisa pendente. É um tempinho que a gente se organiza também. A gente volta com essa videoaula, com a indicação da agenda. Mas antes de irmos para a indicação da nossa agenda, nós vamos fazer a nossa acolhida. Né? Então, às vezes eu recebo de um ou dois alunos a indicação de que gostou do texto, que ficou feliz, pergunta de onde eu li. Isso é muito importante, pessoal, essa devolutiva de vocês. A intenção da acolhida é essa mesmo, não é de que você passe o vídeo, é de que a gente possa manter esse contato, nessa proximidade, mesmo que virtual, remota, para suprir a saudade que a gente sente um do outro. Eu sinto muita saudade de vocês, né? Meu coração fica inquieto, às vezes eu lamento por vocês terem dúvidas e eu estar distante, mas eu quero que vocês saibam que essa distância ela pode ser sanada lá no Meet, por uma mensagem no WhatsApp, né? Eu sempre tenho tentado responder, dar essa devolutiva para vocês. Então, nesse sentido, vocês sabem que vocês podem contar comigo sempre, tá bom? Então, vamos aí para a nossa acolhida. A acolhida de hoje é promessas que Deus não falha. As promessas de Deus não falham, não ficam no esquecimento e não se perdem no tempo. Deus estrategicamente faz promessas ao homem e a propósito quando isso acontece. O Senhor conhece a fraqueza e o potencial humano, conhece as imperfeições ali existentes e trabalha para corrigi-las. Há ansiedade, incredulidade, temor e desassossego no coração humano. Tudo muito bem alimentado pela força humana que se converte em sua maior fraqueza, o pensamento. Um pensamento desgovernado leva o coração às maiores aflições. Comumente, guerras intensas são travadas no interior das pessoas. As certezas geradas pela fé são dilaceradas quando se desvia o foco. Em apenas frações de segundos isso acontece, deixando destruição na caminhada que se percorria. Esta insegurança, acompanhada de tão intenso tormento, vai levando para longe do coração a fé antes existente. São laços de aflição, roubam-lhe a nossa paz. Fica exausto, cansado e não sabe mais como pedir e se aproximar de Deus. Nessas horas que você tem que lembrar que a promessa de Deus permanece com o mesmo selo de autenticidade, mas não se consegue enxergar a verdade se você não procurar esta verdade, esse caminho. Então, Deus vai corrigindo essa rota errada e qual homem preferiu acreditar. Ele jamais se calará frente àquele que o buscar. Deus sempre responderá às nossas orações. Né? Então, é assim que a gente começa a nossa videoaula de hoje, entendendo essas promessas de Deus para as nossas vidas, buscando incansavelmente essa promessa e essa proximidade de Deus. E agora, sétimo ano, pegue aí o seu módulo, né? Nós estamos aí já com o módulo 4 a ser utilizado, certo? Aí você vai agora pegar aí o módulo 4 e a gente vai resolver a página 16 a 21. Nós também temos a indicação da gramática. Aí vamos vendo gradativamente como será as indicações finais, tá certo? Então, pegue aí sua agenda, né? Você que não pegou ainda sua agenda, pegue seu módulo 4, localizado nas páginas 16 a 21, certo? Vamos lá, começar a nossa videoaula de hoje. Nós começamos aí, logo de vermelho, você viu em cima, estudo da língua. E ele tem bem uma classificaçãozinha dizendo que é predicado nominal. Então, predicado nominal, sétimo ano, é um tipo de predicado que tem como núcleo um nome. Né? E esse nome ele pode ser um substantivo ou um adjetivo. Além disso, sétimo ano, ele tem a função de indicar estado ou qualidade de algo, sendo formado por um verbo de ligação e o predicativo do sujeito. Por exemplo, Alan está feliz, ele está, né? O estado do sujeito. Aí a gente confere na primeira questão da página 16, assim, leia um trecho do diário, leia um trecho do livro, O Diário de Dandara. A gente vê que ela inicia com uma indicação 2, a minha família. Aqui em casa somos 7 pessoas, uma família grande como minha mãe sonhava ter desde que era menina. Embora ela admita que os gêmeos chegaram de surpresa, meio de penetras. E que surpresa! Um verdadeiro furacão nas nossas vidas. Os gêmeos, Aivo e a Jumi, têm 5 anos de idade e são umas fofuras. Quem vê logo se apaixona, mas basta dar ousadia para perceber que é melhor mudar de ideia.
Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos, em todos os momentos. Minha mãe é professora de história. Trabalha dando aula em umas 3 escolas, mas adora viver nessa correria. A dona Ayo é uma das pessoas mais otimistas que eu conheço. Vive de bem com a vida. O nome dela em Iorubá quer dizer felicidade. Maninha é neta de ex-escravos. A maior parte da família dela veio da Nigéria. Meu pai é baterista e toca numa banda de pop rock chamada Os Impossíveis. Maurício, ele só é mesmo para meu avô Bernardo e a minha avó Alzira. Para o pessoal da banda aqui de casa, ele é só o Mau. Cláudia Lins, o Diário de Dandara, Maceió, Santa Catarina de Almeida, 2010, páginas 6 e 7. Aí nós temos aí, o que costuma ser registrado em um diário? São geralmente, acontecimentos importantes do dia a dia de uma pessoa. O que está sendo registrado por Dandara nesse trecho do diário? A menina, ela está apresentando sua família. Ela cita nomes, características e o que as pessoas fazem. Vamos lá? Anote aí no item A, você vai anotar. São relatados acontecimentos importantes do dia a dia, Geralmente é isso que acontece. Aí, professora, a gente bota como? Vocês colocam, geralmente são relatados acontecimentos importantes do dia a dia. Isso é o item A. Aí no item B, o que está sendo registrado por Dandara nesse trecho do livro? A menina está apresentando sua família. Ela cita nomes, característica e o que as pessoas fazem. Ela cita nomes, característica e o que as pessoas fazem. Quais são as origens de Dona Ayo, mãe de Dandara? É neta de ex-escravos e sua família veio da Nigéria. Releia o seguinte trecho do diário. Minha mãe é professora. Olha aí, Qual é a forma verbal empregada nessa oração? Qual é a forma verbal? Muita gente, o que é isso? É o verbo, no caso aí, é. Qual é o sujeito dessa forma verbal? Quem é professora? Minha mãe. Então, o sujeito é minha mãe. Aí você vai para a página 17. Assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. Informa uma ação praticada pelo sujeito. Liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Veja bem, assinale a alternativa correta a respeito da forma verbal empregada nessa oração. Informa uma ação praticada pelo sujeito. Liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Liga o sujeito a uma palavra que o caracteriza. Desse modo, a forma verbal empregada nesse trecho é um verbo significativo ou um verbo de ligação? Você já viu, é um verbo de ligação. Identifique e escreva o predicado dessa oração. É professora. Qual é o núcleo desse predicado? Ou seja, a palavra que apresenta a informação mais importante sobre o sujeito? Quem é? A palavra professora. A que classe gramatical pertence essa palavra? Ela é um adjetivo, está caracterizando alguém, um advérbio, indicando a circunstância, um pronome, está especificando, posse, definido, não, É um substantivo. Nessa oração, então, Setiano, você viu que o predicado não é verbal, pois a palavra que contém o sentido principal desse predicado, ou seja, o núcleo, não é o verbo, e sim o predicativo do sujeito. Então, o predicado nominal ocorre quando o núcleo da oração é o predicativo do sujeito, e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito. O núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com valor de substantivo. Então, vocês viram que no início do vídeo, eu comecei fazendo essa classificação. E aqui a gente reitera, o predicado nominal, ele ocorre quando o núcleo da oração é o predicativo do sujeito e não o verbo de ligação, que indica estado ou qualidade do sujeito. O núcleo do predicativo é um substantivo, um adjetivo, um pronome ou uma palavra com valor de substantivo. Olha aí. Minha mãe é professora. Olha aí. Quem é professora? Minha mãe. Nós temos aí, então, o que? Satimano, sujeito. Minha mãe é o quê? É professora. Nós temos o que aí? O predicado.
E aí, o predicativo do sujeito? Quem é professora? Minha mãe. Então, a professora, né, é a palavra que relaciona, que especifica o sujeito. E o verbo de ligação. Meu pai é baterista. Quem é baterista? Meu pai, sujeito. Meu pai é o quê? Baterista, predicativo do sujeito. E o verbo de ligação. Aí, na página ainda 17, diz o seguinte: escreva V nas orações, tá certo? Com predicado verbal e N nas orações com predicado nominal. Somos 7 pessoas, nominal. Mãe é neta de ex-escravo, nominal. Toca numa banda, verbal. Trabalha dando aula, verbal. Aí nós vamos para a página 18. Releia o seguinte trecho do texto. Olha, Setiana, aqui eu faço uma pausa. Não tenha pressa. Geralmente, quando pede, né, para que vocês leiam alguma parte do trecho, é comum muitos de vocês quererem não ler. Passar logo para resolver as questões, para tirar logo a foto e postar. Mas não se trata disso, pessoal. Vamos ter qualidade na resolução das atividades, tá certo? Às vezes, a pressa acaba fazendo com que vocês não leiam, com que vocês não interpretem, com que vocês não façam a interpretação devida, né? Queiram só passar os olhos pelas palavras. E a interpretação, pessoal, ela precisa desse cuidado, ela precisa dessa atenção redobrada de vocês, certo? Uma palavra que você não entendeu, você procura o significado, porque isso facilita a sua compreensão e quando você for resolver vai estar mais fácil. Olha aí. Nós os chamamos apenas de os gêmeos, porque eles vivem sempre juntos, em todos os momentos. Sublinhe as formas verbais empregadas nesse período, né? Então, ele está pedindo aí as formas verbais, os verbos e presentes. Então, nós vamos marcar chamamos e vivem, certo? Há 2 orações nesse período, identifique-as. Né? A primeira, aliás, é nós os chamamos apenas de gêmeos. É a parte que contém todo o verbo. E a segunda, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Então, repetindo aí, para quem não fez, a primeira é nós os chamamos apenas de os gêmeos. E a segunda, porque eles vivem sempre juntos em todos os momentos. Então, pessoal, é importante que vocês percebam, né? A questão, ela pede para que você sublinhe primeiro as formas verbais. As formas verbais é onde aparece o verbo, que poderia ter gerado dúvida quanto só essa colocação. Toda vida que pede para vocês as formas verbais é onde aparece a forma verbal. Que forma o verbo aparece, onde ele aparece e se relacionando ao quê? Na ocasião e situação em que ele aparece. Aí você já viu aí, só ele, chamamos e vivem, né? Identifique o sujeito de cada uma dessas orações. Ó, chamamos. Quem chamamos? Nós. Então, é o primeiro. E porque vivem sempre juntos. Quem vivem sempre juntos? Eles, os gêmeos. Então, o sujeito da primeira oração, né, é nós, e da segunda oração, eles, certo? A forma verbal da primeira oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação. A forma verbal chamamos é um verbo significativo. O predicado da primeira oração é classificado como verbal ou nominal? Verbal, né? Nós acabamos de ver aí. A forma verbal da segunda oração é um verbo significativo ou um verbo de ligação? A forma verbal vivem é um verbo de ligação. Então, para você entender aí. Essa forma verbal expressa uma ação praticada pelo sujeito, um estado contínuo do sujeito, uma impressão sobre o sujeito. Um estado contínuo do sujeito. O predicado da segunda oração é classificado como verbal ou nominal? Nominal. Qual é o núcleo desse predicado e qual a classe gramatical ele pertence? A palavra juntos, que pertence à classe dos adjetivos. Aí nós vamos para a página 19. Leia a manchete a seguir. Estudantes são orientados sobre o perigo de usar celular no trânsito. Contorne as formas verbais empregadas nessa manchete. Olha aí, de novo, formas verbais. É de que forma, né? Onde o verbo aparece. Nós temos o são e usar. Assinale a alternativa correta a respeito da classificação desses verbos. Ambos são verbos de ligação. Ambos são verbos transitivos. O primeiro é verbo de ligação e o segundo é verbo transitivo. E aí? Então, nós vamos ter como resposta o quê? O primeiro é verbo de ligação e o segundo é verbo transitivo. Os estudantes são orientados, né, que é um estado. O verbo transitivo, quem usa alguma coisa ou alguém, então a informação transita para o período, certo?
Quantas orações há nessa manchete? A quantidade de oração é a quantidade de verbos. Nós já descobrimos, né, que tem 2, então, 2 orações. Aí ele pede para escrevê-las, né? A primeira é: estudantes são orientados, e a segunda, sobre o perigo de usar celular no trânsito. O predicado da primeira oração é classificado como verbal ou nominal? Nominal. Qual é o núcleo desse predicado? O adjetivo orientados. O predicado da segunda oração é classificado como verbal ou nominal? Verbal. Não esqueça, não confunda. Sublinhe os predicados das orações a seguir, classifiquem verbal ou nominal. Então, vamos lá, bastante atenção. A quantidade de veículos nas ruas tem congestionado o trânsito das cidades. Quem tem congestionado... Não, a quantidade de que tem congestionado os trânsitos na cidade? Aí tem congestionado o trânsito nas cidades. Nós temos o que? Ação, predicado verbal. Os ônibus, carros e motos permanecem parados ao longo da rodovia. Nós temos um estado, uma situação que pode melhorar. Então, nós temos um predicado nominal. O trânsito está tranquilo hoje. Está, predicado nominal. Os governantes investiram na melhoria dos transportes públicos. No caso aí, predicado verbal. Certo? Muita atenção. Leia o trecho de um texto sobre a faixa de pedestres. Olha aí. Quando vim estudar em Portugal, percebi que era um tanto quanto estranho o meu hábito de agradecer os motoristas que paravam para que eu atravessasse a rua na faixa passadeira aqui, pelo simples fato de que eles não imaginavam agir de outra forma. Aqui ninguém precisa pensar: olha que motorista simpático, ele deixou que eu exercesse meu direito de atravessar a rua, valeu mesmo. Aqui os motoristas param porque sabem que têm a obrigação de parar e porque têm consciência de que todos os motoristas em algum momento também são pedestres. Já nós, veja bem, sabe como é, né? Não parei porque estou com muita pressa, atrasadão. E eu não sei se ele queria mesmo atravessar. O pedestre estava mexendo no celular. Eu estava fazendo a curva e não vi que tinha pedestre. Eu estava no cruzamento e iam me instigar. Sempre há uma desculpa. Última Manus, pare na faixa de pedestre, Estadão, São Paulo, 28 de setembro de 2016, comportamento. Acesso em 7 de agosto de 2018. Em sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestres? Né? Porque é a questão da sinalização que tem que cumprir, a questão do pedestre poder atravessar em segurança, né? Estabelecer nesse local a prioridade do pedestre. Né? Então, essa é a importância mesmo de atravessar um local sinalizado com o objetivo mesmo, sétimo ano, de evitar acidentes, certo? Em sua opinião, por que é importante atravessar na faixa de pedestre? Acabamos de ver. Segundo a autora do texto, qual é a diferença entre o comportamento dos motoristas do Brasil e de Portugal? Olha aí. Tem que transcrever todo, tá certo? Não pode abreviar essa resposta. Os motoristas de Portugal são conscientes da sua obrigação de parar na faixa e não acham que estão fazendo um favor aos pedestres. Enquanto os motoristas do Brasil normalmente têm uma desculpa para justificar o motivo de não parar na faixa. O período destacado no texto é constituído por 2 orações. Classifica o predicado de cada uma delas. Na primeira oração, há um predicado verbal. Na segunda, um predicado nominal. Qual é o núcleo de cada um desses predicados e a que classe gramatical eles pertencem? O núcleo do predicado verbal é a forma verbal tem, que pertence à classe dos verbos. Já o núcleo do predicado nominal é o substantivo pedestres. Aí nós vamos aí para a página 21. Observe 2 capas de livro. Eu sou a mudança, a menina parou o trânsito. Você costuma andar de bicicleta? Em que momento faz uso desse meio de transporte? Então, a bicicleta é um meio de transporte sustentável que pode ser usado como opção para se locomover e contribuir para diminuir a poluição do ar. Sugestão de resposta para vocês, né, é que a imagem da bicicleta provavelmente refere-se ao uso desse meio de transporte como solução sustentável para a mobilidade urbana, né, a maneira mais prática de evitar a poluição. Assinale V nas alternativas verdadeiras e F nas falsas em relação aos títulos da capa acima. Né? Então, você vai observar as capas e em seguida você vai colocar V ou F, tá bom? A forma verbal empregada no titular da capa é o núcleo do predicado nominal?
falso. O título da capa A apresenta um sujeito ligado ao predicativo por meio de um verbo de ligação, classificando esse predicativo como nominal, verdadeiro. O título da capa B é composto por um verbo de ligação, que é o núcleo do predicado verbal, falso. O título da capa B é constituído por um verbo significativo, que é o núcleo do predicado verbal, verdadeiro. Que efeito de sentido o emprego desses predicados produz em cada um dos títulos? No livro A, o predicado nominal enfatiza o sujeito, eu, como protagonista da mudança que está sendo proposta. No segundo título, a ênfase recai sobre a ação da menina de fazer o trânsito parar. Certo? Então, gente, a gente encerra nossa videoaula por hoje. Vai ficar aí como indicação para vocês resolverem a página 173 a 177 da sua gramática, tá bom? Próxima videoaula a gente começa fazendo essa correção da 173 a 177. Um abraço carinhoso, fique com Deus, fique em casa. A pandemia ainda não acabou. Abraço carinhoso.